Hosana sem cessar, né, irmãos? Glória a Deus. Desde a sexta-feira está conosco o pastor Carlos César Novaes, pastor na Igreja Batista Barão do Taquara, no Rio de Janeiro. Lá ele está há 14 anos, uma igreja que hoje conta com 1.800 membros, uma igreja histórica no Rio de Janeiro. Pastor Carlos César Novaes está há 29 anos no ministério, há 33 no Rio de Janeiro, é de São Paulo e cresceu ouvindo pastor Rubens Lopes. Foi jovem na Igreja Batista em Vila Mariana, e da Igreja Batista em Vila Mariana, já no período do pastor Onei Basílio, né? Foi para o Seminário do Sul, onde fez o seu curso. Começou aos 18 anos e lá no Rio de Janeiro ficou, ali casou com a irmã Jussara, tem 2 filhas e tem sido um homem que se tornou referência no Ministério Batista, e Deus nos dá o privilégio. Novaes, eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. O pastor Novaes chegou de férias, teve um domingo na igreja dele e já veio para cá. Mês de fevereiro ele completou 50 anos, né? E teve uma experiência de férias boa, revendo amigos, viajando, estando com seus pais. E eu conversei bastante com o Novaes esses dias, e ele é um homem muito agradável. Eu quero dizer isso de público. Você é um pastor de ovelhas, né? E a gente se sente edificado como pastor, e a igreja também. Então eu quero agradecer pela sua aquiescência ao nosso convite, e aqui participando das festividades da nossa igreja, tá bom? Leve o nosso abraço para a igreja Barão do Taquara. Gratidão por terem liberado o irmão, né? Depois de umas férias, já saí de novo, mas o irmão está nos abençoando e abençoando o reino, e eu quero deixar isso registrado, tá bom? Deus te abençoe. Leve uma saudação à sua família, dizendo que a nossa igreja agradece de coração também eles terem liberado o irmão para estar conosco. Vamos ouvir então a sequência daquilo que Deus tem para nós nesta última noite das conferências de aniversário de nossa igreja. Novaes. Bom, tem sido muito bom para mim estar aqui nesses dias com vocês, por diversos motivos. Tem sido muito bom estar aqui, porque para mim é um privilégio poder participar do aniversário desta igreja, dos 92 anos que essa igreja está completando. Tem sido muito bom estar aqui, porque pude conhecer gente nova da família de Deus, do corpo de Cristo, e trazê-los para mais perto da comunhão que temos em Jesus. Foi muito bom estar aqui, porque pude rever algumas pessoas que eu já não vi há algum tempo. Agora mesmo eu estou revendo ali o Javan e a Vasti, que foram minhas ovelhas lá em Barão da Taquara. Logo que eu cheguei, o Javan era o presidente do corpo diaconal, fez parte da comissão de sucessão pastoral que escolheu meu nome para lá. Então ele é um dos culpados dessa coisa toda. E é bom rever aí o Javan e a Vasti, que estão morando aqui em Agudos agora, pertinho de vocês. É bom, porque são criaturas fabulosas. Tem sido muito bom estar aqui para participar desses momentos de louvor. Eu quero dizer para vocês que a igreja está de parabéns pela excelente qualidade musical que tem dos seus grupos de louvor. A gente percebe que é tudo muito bem ensaiado. A gente sabe o trabalhão que dá. Ensaio não é brincadeira, ensaio é chato. Ter que ficar ensaiando, tocando a mesma coisa, cantando e volta e erra e começa de novo. Quando a gente vê o resultado final aqui, às vezes a gente não imagina o trabalho que deu isso antes. Os grupos musicais que cantaram aqui desde sexta-feira e agora culminando com esse coral belíssimo que eu estou vendo aqui. Está aqui com a Giane, que eu já conhecia desde lá do Rio de Janeiro. A Jane está de parabéns, Jane, porque eu tenho acompanhado essa turma toda, congressos que eu prego, igrejas que eu visito,
E o que a gente mais vê é o louvor ao Senhor sendo usado apenas como fachada para um mercantilismo evangélico. A gente estava até falando de gente que vem, canta, sai e vai embora. Às vezes tem aquele cantor ali que diz assim: não olhem para mim não, olhem para Jesus, mas tem aquele baita daquele refletor em cima dele, não é? E a Giane é a contramão disso aí tudo. A gente percebe que a Giane participa, o louvor dela é adoração. Isso desde lá do tempo que a gente conhece ela, sempre tivemos informações as melhores sobre ela. Quando a mulher do José Saramago, aquele escritor português que foi o único prêmio Nobel em literatura de língua portuguesa, quando ela o conheceu antes de se casar com ele, ela disse: olha, eu peguei o livro dele, li e disse: puxa, que escritor bom é esse que respeita o leitor. E a Giane, ela respeita os ouvintes. É bom a gente ouvir um cantor que respeita os ouvintes, que se prepara e que vem com qualidade para louvar a Deus. Deus continue abençoando você, viu, minha querida? E também foi muito bom estar aqui para rever o Samuel, a sua família. Eu também, ele ficou conversando comigo e eu fiquei conversando com ele esses dias. E vocês podem ter certeza, eu também conheço esse pessoal que anda por aí, viu? E fui professor do seminário durante 13 anos. Sei que de lá saíram pedras preciosas. E de lá saiu também muita coisa que a gente não recomendaria. Eu sei como o ministério hoje está barateado. Eu sei como eu às vezes tenho vergonha de me apresentar como pastor por causa das coisas que acontecem hoje em dia. Mas vocês podem ter certeza do obreiro qualificado que vocês têm aqui, do amor que ele tem por esse rebanho e como ele manifestou esse amor e esse interesse pelo bem-estar do rebanho de Jesus. E essa é a diferença de um pastor de verdade para um falso pastor, viu? Porque o pastor de verdade sabe que ele não está pastoreando nenhum rebanho dele. Ele sabe que está pastoreando o rebanho de Jesus. E isso faz com que ele o faça com maior senso de responsabilidade e de dedicação. Parabéns pelo ministério que vocês têm aqui na Primeira Igreja Batista de Bauru. E que Deus continue a abençoar, então, vocês, pastor e ovelhas aí nesse percurso. Olha, nós vamos ler o último conjunto de parábolas de Mateus 13. Para quem não esteve aqui nem sexta, nem sábado, nem hoje pela manhã, e está aqui só agora à noite, deixe-me lembrar que nós estamos falando sobre o tema comprometidos com o reino. E eu escolhi esse capítulo 13 de Mateus porque ele reúne um conjunto de 7 parábolas que ilustram o que é o reino e como deve ser o nosso relacionamento com o reino de Deus. E depois de já termos passado pelas parábolas anteriores, hoje a gente culmina com essas últimas parábolas que começam no versículo 44 e vão até o verso 50. Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus, disse Jesus então, continuou dizendo Jesus aos seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. E o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os peixes ruins.
Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá apenas choro e ranger de dentes. É muito sério isso que Jesus está dizendo. Aliás, tudo que Jesus está dizendo aqui é tudo muito sério. Por isso que agora eu quero pedir a sua atenção para esse momento, porque nós não estamos falando de qualquer assunto, nós estamos falando de assuntos que têm a ver com a eternidade, de assuntos que têm a ver com a salvação, de assuntos que têm a ver com o reino de Deus. O Senhor Jesus está sendo aqui bastante grave nisso. Ele está falando de coisas que se referem à vida, ao sentido da vida. A gente não fica em crise aí em busca do sentido da vida, a gente não diz isso. O homem tem a sua vacuidade, o homem é transitório, o homem é efêmero, e além da vida ser curta, a gente fica querendo um sentido para tudo isso. Você chega lá no Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, aquela pedra, aquela rocha do Pão de Açúcar tem 600 milhões de anos. Você não faz nem ideia do que seja isso. Aquela rocha está lá há 600 milhões de anos. Uma rocha. E aí a gente pensa que a gente vive 70, 80, 90 anos. Então, além desse sentimento de uma vida muito transitória e muito rápida, vem essa necessidade de se descobrir, afinal, o que é que estamos fazendo aqui, qual é o nosso lugar, qual é o sentido disso tudo. E é nesse sentido que Jesus Cristo falou aos seus discípulos. Eu quero falar a vocês de vida, eu quero falar a vocês sobre o sentido da vida, eu quero falar a vocês sobre o propósito de Deus. A respeito de tudo isso, o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, e tudo isso tinha a ver com o reino dos céus, com o reino de Deus. Por isso eu já estou repetindo aqui desde sexta-feira. Vocês já devem estar até enjoados de ouvir. O nosso relacionamento com o reino de Deus é maior do que qualquer relacionamento institucional religioso. Não basta uma ligação religiosa. É preciso compromisso com o reino, coração no reino. Por isso, essas parábolas estão falando de fé. Fé que leva a pessoa a fazer determinadas coisas por causa do reino. Ela está falando da fé autêntica, da fé verdadeira, da fé que salva, da fé que coloca a pessoa no reino. Quem foi que disse nessa vida, por favor, que é a fé que salva? Olha aqui para mim. Não é a fé que salva. Não é a fé que salva. Tem muita gente boa, com muita fé e que não está salva. O que salva não é a fé, porque você pode ter fé em coisas que não salvam. Você sabe aquelas pessoas que se martirizam, que seguem outros deuses? Tem muita fé, fé de verdade, fé autêntica, fé legítima. Elas se comovem, elas choram, elas se entregam. Mas não é a fé que salva. O que salva é a fé em Jesus, o que salva é a fé na graça. Não importa se você tem certeza de que está dentro do ônibus certo. Você pode estar certo de que está dentro do ônibus certo, mas se não for o ônibus certo, se não for o avião certo, se não for o trem certo, por mais certo que você esteja de que está certo, não vai estar. Simplesmente porque você tem uma certeza em algo que está errado. A gente se engana, não é? Vocês já ouviram falar em Feliciano Amaral? Foi um primeiro cantor evangélico, muito antes da Giane pensar em nascer. Feliciano Amaral já cantava, fazia sucesso entre os evangélicos. Numa convenção batista brasileira dessas aí, tinha lá um camaradinha que era muito parecido com o Feliciano Amaral, era a cara dele. Aí teve uma senhorinha que era fã do Feliciano Amaral, tinha todos os discos dele. Aí chegou perto desse irmão que era parecido, só parecido, falou: pastor Feliciano Amaral,
Que alegria encontrá-lo aqui. Aí ele, muito sem jeito, virou: não, minha irmã, eu não sou Feliciano Amaral. Aí ela fez um muxoxo e saiu. No dia seguinte, ela encontrou com essa mesma pessoa e cometeu o mesmo erro, o mesmo engano. Veio: pastor Feliciano, que bom encontrar o irmão aqui. Olha, eu acabei de comprar o seu disco novo. Eu queria que o senhor fizesse uma dedicatória aqui para mim. Aí ele ficou com pena. Ele falou: eu não vou decepcionar essa senhora. Dá aqui o disco. Aí ela passou o disco para ele, começou o nome. Ela disse: fulana. Aí ele falou: então tá, fulana. Aí ela falou: pois é, o senhor vê como é que são as coisas, né? Ontem eu encontrei aqui um pau de arara que era a sua cara, mas não era o senhor. A gente se engana, a gente pode estar com toda certeza de alguma coisa e não ser aquilo. Pois deixa eu dizer para você uma coisa essa noite. Você pode ter toda a certeza de que está salvo, mas se a sua fé não passa da ligação institucional com a igreja, se a sua fé não passa de uma acomodação num credo ou num sistema doutrinário, se a sua fé não passa de carência emocional que faz você buscar o convívio com outras pessoas para se satisfazer, se a sua fé não passa da ligação meramente religiosa, se a sua fé não passa do cumprimento de ritos apenas, se a sua fé não passa do envolvimento com a liturgia dos cultos, se a sua fé não passa de decoração de versículos bíblicos, se a sua fé não passa de ficar levando a Bíblia debaixo do braço, se a sua fé não passa de ter a Bíblia aberta no Salmo 91 na sala da sua casa para espantar o mal-olhado, se a sua fé não passa de ficar envolvido com programas denominacionais, se a sua fé não passa de ficar prestando serviços para ver se consegue se aliviar de um sentimento de culpa do qual você não consegue nunca se livrar, se a sua fé não passa de humanitarismo em que você quer ajudar os necessitados apenas para se sentir bem com isso, se a sua fé não passa disso, se a sua fé é só isso, eu lamento dizer, mas o Evangelho nos ensina que você está tão perdido quanto qualquer pior dos pecadores. Porque não é a fé que salva. O que salva é a fé em Jesus. O que salva é a fé na graça. Você quer saber quais são as 3 principais características de uma fé verdadeira? Dessa fé verdadeira que salva, que é fé no Evangelho. Você quer saber o que é que classifica isso, o que é que caracteriza isso? Veja aí nessas parábolas que eu acabei de ler. Nós temos aí 3 descrições perfeitas das características da verdadeira fé, da fé que realmente salva, da fé que realmente nos coloca no reino, da fé que de fato nos faz ter comunhão com Deus, da fé que de fato faz com que tenhamos perdão dos nossos pecados, da fé que faz com que nós sejamos livres da perdição eterna, da fé com que tenhamos certeza de que a morte é só o início da melhor etapa da nossa vida. Essa fé que salva, ela tem pelo menos essas 3 características que estão aqui. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus diz nessas parábolas que a fé que salva, a fé verdadeira, é a fé que reconhece o valor da graça de Deus e que descansa na graça de Deus. A primeira coisa que a gente viu ali que aquele personagem fez, encontrou o tesouro e viu que aquilo era precioso. Possuía joias preciosas e viu que aquilo era joias preciosas. A fé que salva é a fé que faz com que a gente reconheça no amor de Deus, na graça de Deus, aquilo que realmente merece a nossa confiança total. E o que o Evangelho pede é que nós confiemos na graça de Deus. Todo o nosso relacionamento com Deus é pela fé. Não há nenhuma prova de que Deus existe. Uma vez eu encontrei lá na biblioteca do seminário um livrinho que era assim:
14 provas da inexistência de Deus. Aí eu falei assim, tem 13 sobrando aí, porque se fossem provas realmente, uma só bastava, não precisava de 14. Mas a mesma coisa a gente pode falar sobre as 5 provas da existência de Deus de Tomás de Aquino. Tem 4 sobrando, porque se fosse realmente prova, bastava uma, não precisava 5. Não há prova da existência de Deus. O autor de Hebreus diz que o nosso relacionamento com Deus é pela fé. Por isso que no céu, o apóstolo Paulo diz, aqui nós temos a fé, a esperança e o amor. E quando nós estivermos com Deus, a fé e a esperança não vai precisar mais, só o amor. Por quê? Porque fé a gente precisa aqui, porque precisa crer no que não vê. Esperança a gente precisa aqui para esperar o que a gente não vê. Lá, quando estivermos lá com o Senhor, não vai preciso mais fé, porque nós vamos estar vendo Deus face a face. Não vai ser preciso mais esperança, porque nós já teremos conquistado tudo o que nos foi prometido. A única coisa que vai haver é o amor de Deus por toda a eternidade. Então, ou você se relaciona com Deus pela fé, que é o fundamento das coisas que não se veem. E o autor de Hebreus diz, ninguém se aproxima de Deus a não ser pela fé. Ou não adianta. E fé na graça significa isso, que Deus providenciou a nossa salvação. Nós não podíamos fazer nada para nos salvarmos. Não há nada que nos auto-justifique diante de Deus. Então Deus, pela sua graça, nos salva. E o que ele faz é o seguinte, agora confiem. Porque quando Adão e Eva caíram no paraíso, eles caíram porque duvidaram. Eles duvidaram da palavra de Deus. Eles duvidaram do que Deus havia dito. Agora a nossa salvação é quando cremos. Assim como nós nos perdemos porque duvidamos, agora nós somos salvos porque confiamos. Porque cremos. E porque descansamos na graça de Deus. Reconhecemos a preciosidade da graça do Senhor, que veio nos buscar em Jesus Cristo e que veio nos salvar. Então essa é a primeira característica da fé que salva. Você crê em tanta coisa aí, não crê? Você quer ver? Você só entra num elevador quando você crê que aquele elevador teve assistência técnica e está funcionando direitinho. Se você não acreditasse, você não entrava. Não é verdade? Você só entra num restaurante para comer porque você acredita que o cozinheiro está cumprindo as regras de higiene direitinho. Aliás, dizem que quando você gosta de um restaurante é melhor não ir olhar a cozinha. Continua só ali no lugar dos visitantes. Mas você só entra naquele restaurante para comer porque confia que o cozinheiro está cozinhando com toda a higiene possível. Senão você não comeria. Não, nesse restaurante aí eu não entro, porque esse cozinheiro é porco. Você toma um remédio porque você confia na bula. Você segue as indicações da bula porque você confia no que a bula está dizendo. Meu Deus do céu, se nós somos capazes de confiar nessas coisas que são produzidas pelo ser humano e que podem ter falhas, qual é a dificuldade de nos entregarmos completamente nas mãos de Deus que nunca falha? E é isso que o Evangelho está pedindo de nós. Ele está dizendo, venham e confiem. Confiem que o que Jesus Cristo fez por vocês é suficiente. Então a fé que salva é aquela que reconhece a preciosidade da graça de Deus, o valor da graça de Deus, e se entrega completamente. E diz, Senhor, eu não posso fazer nada para me salvar, mas eu sei que tu já fizeste, e eu estou aqui. Eu não preciso de mais nada. O que Jesus fez por mim já é suficiente. Ora, veja, se o que Jesus fez, se pudesse haver outra coisa que nos salvasse, se ser bonzinho salvasse alguém, se fazer boas obras salvasse alguém, se ser religioso salvasse alguém, para que é que Jesus Cristo precisaria ter morrido na cruz? Raciocinem comigo, por que é que Deus sacrificaria seu próprio filho na cruz se houvesse uma outra maneira de salvar o pecador?
Então, quando a gente parte para outras soluções, é até um insulto contra a graça de Deus. É uma blasfêmia contra a graça de Deus, por isso que Jesus Cristo diz, todos os pecados são perdoados. Só não é perdoado aquele pecado contra o Espírito Santo, em que o Espírito Santo está dizendo, Jesus já providenciou a sua salvação e a gente não acredita. Então a gente não pode ser salvo se não confia no que Jesus Cristo fez. E se fica buscando outros caminhos e outras alternativas. A primeira característica da fé que salva é aquela que reconhece a preciosidade da graça de Deus e descansa. A segunda característica da fé que salva é aquela que se dispõe a renunciar e a fazer o que for preciso para seguir a Jesus e para ter em sua vida o senhorio de Jesus. Essa é algo que vem logo depois que nós nos convertemos, quando nós nos entregamos a Jesus. Nós começamos a ficar dispostos a tirar da nossa vida tudo aquilo que interfere a nossa comunhão com Deus. E foi o que esse homem fez. Ele vendeu o que tinha para comprar o campo que tinha o tesouro. Ele se livrou de coisas que eram transitoriamente boas para ficar com aquilo que era permanentemente bom. Quando Jesus Cristo começou a chamar os seus primeiros discípulos, ele foi numa praia e viu lá um grupo de pescadores, Pedro, seu irmão, e mais 2 irmãos que eram sócios deles. E eles estavam voltando de uma longa noite de pesca em que eles não haviam pegado nada. As redes vinham vazias. E aí quando eles estavam já chegando na praia, Jesus estava ali perto. Aí eles viram Jesus, Jesus olhou para eles e gritou, olha, joga a rede de novo. Aí eles olharam, não entenderam direito. Pedro deve ter pensado, olha, esse aí entende muito de madeira, porque é carpinteiro, mas não entende nada de mar. Porque a gente passou a noite inteira tentando e não conseguimos nada, e agora que a gente está voltando, ele manda jogar as redes. Aí ele repetiu, joguem as redes, façam isso, façam o que eu estou dizendo, joguem agora. Aí eles jogaram as redes e, para surpresa deles, os peixes começaram a encher as redes de maneira que eles tiveram que um ajudar o outro, porque eram tantos peixes que se um quisesse puxar sozinho, as redes se romperiam. Aí trouxeram toda aquela quantidade enorme de peixes para a praia e colocaram ali. Aí Jesus chegou perto e disse, e aí, gostaram da pesquinha? Aí eles, Senhor, nós nunca pescamos tanto peixe. Então tá bom, vamos fazer o seguinte então, agora vocês venham comigo. Porque em vez de vocês ficarem pescando peixes, vocês vão comigo pescar gente. Agora vejam, naquele momento, eles podiam ter lançado mão de uma série de desculpas. E todas elas seriam plenamente justificáveis. Nenhum de nós os condenaria se eles dissessem, peraí, Senhor, a gente nunca fez uma pesca tão grande, deixa a gente vender o peixe, ter o lucro que a gente ia ter com esses peixes, deixar com nossos familiares, e aí a gente volta e segue você. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz, quando Jesus os chamou, eles, e o advérbio é forte nisso em grego também, eles imediatamente deixaram redes, barcos, peixes e seguiram Jesus. A fé que se dispõe a seguir a Cristo, ela se dispõe a abrir mão de tudo que atrapalha. A fé que se dispõe a seguir a Cristo, ela se dispõe a se livrar de qualquer empecilho que nos esteja escravizando, que nos esteja tornando menos humanos do que nós somos, que esteja tirando de nós a nossa dignidade. A gente abre mão disso por causa de Jesus. Porque a verdadeira fé, ela tem essa capacidade de ver o que é que vale de fato.
E aí a gente se livra de coisas que têm valor relativo em nome daquilo que tem valor absoluto. Quantas coisas você já tem renunciado por Jesus? De quantas coisas você tem aberto mão por amor a Deus? Quantas coisas que impediam a sua comunhão com Deus e que pela fé e por amor a Jesus você foi e deixou aquilo, porque aquilo só atrapalhava a sua comunhão com o Senhor. Quantas redes e quantos barcos você já deixou por Jesus? A fé verdadeira se dispõe a fazer essas renúncias. E finalmente, uma terceira coisa que a gente pode ver desse texto é que essa fé que salva, além de ser a fé que reconhece o valor da graça e confia nela, além de ser a fé que se dispõe a renunciar, ela é a fé que leva a uma mudança verdadeira de vida e de caráter. Você percebeu na parábola das redes que Jesus disse? O reino de Deus é como uma rede que pega todo tipo de peixe, está todo mundo na rede. Mas aí chega a hora de separar. Para o cesto vão apenas os peixes bons, e os peixes ruins são devolvidos, são jogados fora. E isso o Senhor Jesus está falando sobre o que a verdadeira fé faz. A verdadeira fé transforma a vida, transforma o caráter, faz com que a pessoa seja um novo ser, uma nova criatura em Jesus. Porque o reino de Deus não é estar na rede. Na rede está um monte de gente. No caminho largo está um monte de gente. Na porta larga está passando um monte de gente. E o reino de Deus não é isso. O que o Senhor Jesus diz é: o importante não é estar na rede. O importante é ir para o cesto. O importante é pertencer a Deus, não é pertencer à rede. E isso só quem faz é a verdadeira fé na graça e na salvação do Senhor. Porque essa verdadeira fé, ela transforma vidas a partir do quebrantamento, da contrição da pessoa. O que eu estou dizendo a você essa noite é que não importa para Deus se você tem pais crentes, se a sua família é uma família de fé, se você não teve a sua própria experiência de fé em Jesus e no reino de Deus. Você não pode ficar só na rede, porque o reino de Deus não é estar só na rede. Se você nunca teve a sua verdadeira experiência de fé, a hora é agora. O momento é esse, de quebrantamento do coração, de contrição verdadeira, de arrependimento verdadeiro, de renúncia verdadeira, de confiança na graça de Deus verdadeira. É incomparável o que nós sentimos quando nós estamos na graça de Deus com qualquer outra coisa que a gente tente substituir isso. Agora, a salvação, a obra de Deus na nossa vida só acontece diante da fé verdadeira, quando nós nos quebrantamos diante dele, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e deixamos que a sua graça nos perdoa, quando nós deixamos que ele mude a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, quando a gente acredita no que ele diz em Isaías: os meus caminhos não são os caminhos de vocês, e os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos, convertam-se e venham para mim. Só quando a gente de fato faz isso é que a verdadeira transformação acontece. Você precisa ser alguém transformado para transformar a sua família, os seus amigos, para ser um agente de transformação do Evangelho. Primeiro, a transformação precisa acontecer em você. É você que é o instrumento de Deus para isso. Quer abençoar a sua casa? Transforme-se primeiro, para que você seja um instrumento de Deus para transformar a sua família. A gente tem que parar de uma vez por todas de fazer aquela oração covarde e hipócrita que a gente costuma fazer. Senhor, abençoa minha família. Senhor, abençoa minha igreja. Senhor, abençoa meu pastor. Senhor, abençoa o meu lugar de trabalho. Que conversa fiada. Que conversa jogada fora.
Sabe qual é a oração verdadeira? A oração verdadeira é essa: Senhor, usa-me para abençoar a minha família. Senhor, usa-me para abençoar a minha igreja. Eu quero ser teu instrumento para abençoar a minha igreja. Usa-me para abençoar o ministério do meu pastor. Usa-me para abençoar o meu local de trabalho. Você não pode ser nem hipócrita e covarde, se omitindo e se escondendo atrás da oração. Mas você é elemento do reino de Deus para provocar as transformações que Deus pode fazer na sua família, no seu local de trabalho, na sua vizinhança. Você é luz do mundo e sal da terra para isso lá. Quebrante-se diante do Senhor e deixe primeiro Ele transformar a sua vida. E aí você vai ser a porta da graça de Deus, para a graça de Deus atingir aqueles que estão ao seu redor. Tinha um empresário lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, que ele tinha dentro do escritório dele uma caixa com areia e 5 pães artificiais sobre a areia, e a caixa cercada de espelhos multifacetados. E aí uma pessoa entrou no escritório dele, olhou aquilo e perguntou: o que é aquilo? Ele disse: isso aqui é o milagre da multiplicação. Aí a pessoa disse: mas eu só estou vendo ali 5 pães dentro da caixa. Falou: é porque você está olhando de cima. Se abaixa aqui comigo para ver. E aí quando eles se abaixaram e olharam para os espelhos multifacetados, aí começaram a ver o reflexo daqueles pães se multiplicando nos espelhos. Aí ele dizia: olha lá, o milagre da multiplicação. Para ver milagre de Deus, você precisa se curvar diante do Senhor. Para ver milagre de Deus, você precisa se quebrar diante do Senhor. Para ver milagre de Deus, você precisa se humilhar diante dele. Para ver milagre de Deus, não pode continuar em pé, arrogante, senhor de si. É preciso que se quebrante diante de Deus. E aí os pães se multiplicam e a transformação acontece. E o Evangelho faz da sua vida uma bênção. Não fique só na rede. Vem para o cesto da graça do Senhor. Curve comigo a sua cabeça. E agora eu gostaria de dar uma oportunidade a vocês esta noite, que querem encerrar essa série de preleções, de conferências, na presença de Deus, enquanto a gente está aqui ouvindo um interlúdio. Eu gostaria que você, essa noite, se colocasse diante do Senhor com tudo que você está ouvindo aqui desde sexta-feira, mas muito especialmente com aquilo que você está ouvindo agora. Que você se coloque diante do Senhor sabendo que o Espírito de Deus está movendo os corações, que o Espírito do Senhor está falando com você. E olha, eu não estou falando aqui para quem não é crente ou para quem é crente, eu estou falando para todo mundo, porque eu estou falando agora com quem quer realmente que o Evangelho seja uma realidade na sua vida. Eu estou falando agora com quem quer realmente se comprometer com o reino. Eu estou falando agora com quem quer de fato experimentar a graça de Deus e o poder do Evangelho agindo no coração e na mente. Você que tem confiado em tanta coisa e essa noite está resolvido a confiar na graça e no Evangelho, é com você que eu estou falando. Eu gostaria de pedir que hoje, diante do Senhor, seja qual for a sua decisão, se a sua decisão é ter um encontro primeiro com Jesus, aceitando como seu Salvador, se a sua decisão é o fato de você já ter crido um dia, mas hoje estar afastado, estar frio, e quer ser renovado pelo Espírito do Senhor,
Se a sua decisão é descobrir que está distante do projeto do reino de Deus para a sua vida, e nessas noites, nesses cultos agora aqui, você teve a sua visão aberta para o que de fato é o reino de Deus e quer abraçar o reino de Deus, e quer ter um compromisso verdadeiro com o reino. Se a sua decisão é o fato de que você de repente se descobre como alguém que está fazendo muito pouco para a obra de Deus, e quer agora se envolver para ser uma bênção na obra e na causa, eu não sei qual é a sua decisão. Se você está com seu coração cheio de amargura, de ressentimento, isso tem sido um peso na sua vida, você hoje quer ser abençoado pela graça de Deus para que essa amargura e ressentimento se transforme em perdão e misericórdia. Se você carrega com você sentimentos de culpas dos quais nunca consegue se livrar, ou traz com você lembranças e feridas que insistem em não se fecharem, mas quer que a graça de Deus hoje opere na sua vida, fechando as feridas, ajudando você a superar as lembranças ruins, o passado que não sai do seu presente. Mas olha, lugar de passado é no passado, não é no presente. O Evangelho pode dar uma vida nova a você. Então, qual for a sua decisão, seja o que for que você esteja agora, pelo toque do Espírito, decidindo diante do Senhor, eu quero orar por você. Basta que você fique em pé no lugar em que você está, é só isso. Com este gesto, você estará dizendo: sim, eu quero isso. Eu hoje quero isso. Isso, vai ficando em pé. Se você vai sentindo o toque do Espírito de Deus em seu coração, seja para o que for, não resista. Só se levante, vá ficando em pé, apresentando o seu coração quebrantado diante da presença do Senhor. Chegando a Deus com fé, a única coisa com a qual nós podemos chegar a Ele é com fé. Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho fé. Eu creio, só isso, eu creio. Vá se levantando, vá se colocando nas mãos do Senhor, vá fazendo a Ele o seu propósito, o propósito do seu coração, vá se rededicando a Ele. Ou se você ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, essa é a hora de dizer: eu quero Jesus como meu Salvador. Pode ficar em pé também se você quer isso agora, e o perdão e a graça do Senhor vão operar no seu coração agora. Senhor querido, eu estou vendo apenas estas pessoas em pé, mas Tu estás vendo a mente e o coração de cada um deles. Tu os conheces melhor do que qualquer um, e sabes exatamente o que precisa. Qual é a decisão que estão tomando, qual é o propósito que estão firmando diante de Ti. Que o melhor presente que possam ofertar a Ti como gratidão pelo aniversário desta igreja seja este, as suas vidas no altar do Senhor. Senhor, que cada coração aqui que se dispõe e se abre diante de Ti, dentro de um contexto, de uma realidade que só cada um aqui sabe, que nisso se revele a Tua graça e a Tua misericórdia, e tenhamos aqui pessoas que estejam nas Tuas mãos para serem instrumentos abençoados na Tua causa, e que tudo seja sempre para a Tua glória e para o Teu louvor, no precioso nome de Jesus, em quem cremos e confiamos de todo o coração. Amém. Amém. Podem sentar-se. Pastor Samuel, muito obrigado, que Deus abençoe aqui a vida de vocês e essa boa igreja do Senhor. Irmãos, nós encerramos as conferências deste ano com uma sensação muito gostosa do poder e da influência da palavra de Deus.
ouvimos as parábolas do reino. E nós temos o grande desafio de viver dentro dos parâmetros do reino. Pastor Carlos, que Deus recompense, como já tem recompensado, irmã Jeane também. Muito bom ter vocês conosco, tá bom? Nós vamos encerrar, infelizmente, irmãos, um final de semana todo de festividades. A gente que acompanha todos os detalhes de uma conferência dessa, nosso coração fica encantado com as coisas que Deus faz. Eu quero agradecer a você que nos visitou e deixou a sua igreja e veio aqui prestigiar a primeira igreja batista de Bauru, a todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para esse tempo tão bom, tão especial, aos ministérios que trabalharam, que se envolveram, a todos, irmãos, que Deus seja louvado e a igreja continue na sua trajetória rumo a viver os valores e as aventuras do reino, as experiências gostosas com o nosso Senhor. Amém? Se coloque em pé, nós vamos encerrar esse tempo. E eu vou pedir que encerremos esta conferência de mãos dadas. Nós vamos cantar Somos Tua Igreja, Somos Teu Povo. A irmã Beatriz irá nos conduzir. Feche o corredor. Mesmo que você nos visita, pegue na mão de quem está do seu lado aí, pessoal do coral. Aí já está tudo aí. De mãos dadas. Irmãos, não dá para ser crente sozinho. Tem duas coisas que não dá para fazer sozinho, pastor: casar e ser crente. Porque se você tentar casar com você, vai dar briga. Ser crente também não dá. Por isso que é bom nós sermos uma grande família. Uma família que procura conhecer Jesus para agradar a Jesus a cada dia, conhecer mais a Deus. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo hoje, procure o pastor da igreja, procure um membro da igreja e comece a se preparar para o batismo e sirva a Jesus conosco. Se você está afastado da sua igreja e precisa de um lugar para ficar, se você não saiu de lá brigado, mas se você saiu de lá obrigado, aí você vem aqui e a gente quer caminhar com você. Se você precisa de orientação, procure a igreja. Nós queremos te ajudar, queremos cumprir o papel do reino aqui na terra, sendo uma bênção na sua vida. Vamos encerrar cantando Somos Sua Igreja, somos seu povo, fomos escolhidos para trabalhar pelo reino do Senhor.
a graça salvadora revelada na pessoa de Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, presentes estejam e presentes permaneçam com esta igreja até Jesus voltar. E com todas as pessoas que aqui passaram e têm passado, que sejam alcançados pela graça maravilhosa de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode se assentar no seu lugar, mais um minuto. Irmãos, Deus nos abençoou nesse final de semana ricamente. E nós não podemos deixar de registrar isto. A maneira como o Senhor, com graça, nos alcançou em cada programação, dando tudo certo. Tivemos uma série de conferências tranquila. E nós não podemos deixar de registrar isso. O quanto Deus nos alcançou com bondade e misericórdia. Eu vou pedir